Desde o berço até ao túmulo, o ser humano passa pelas mais diversas experiências, nem sempre as mais favoráveis, as mais fáceis, mas preservando sempre a sua vida, o sentido de que a vida é importante. Digamos que através do instinto de conservação que nós todos possuímos, vamos lutando dia após dia pela nossa sobrevivência, até nas áreas mais difíceis da existência, e também ajudando aqueles que durante a nossa vida se vão aproximando de mais uma existência, de mais uma vida cheia de trabalhos, de provações. Continuo, eu não estou cá. Mas sempre com a finalidade de conservar a vida a todo o custo e no nosso planeta ainda em condições rudes, difíceis, nem sempre fáceis de encarar no dia a dia, contribuindo também, como Allan Kardec nos explica, para a evolução do próprio mundo em que nos encontramos, não só para a nossa conservação, para o nosso bem-estar, para a nossa sobrevivência, mas também para a melhoria do planeta em que nos encontramos, incluindo, portanto, a natureza, os animais, enfim. Isto parece-nos a nós que, às vezes, não faz muito sentido, uma vez que, será que vale a pena lutar tanto pela vida? Qual é o sentido que a vida tem para que nós nos preocupemos tanto com a nossa sobrevivência? E aí, a doutrina espírita é um manancial de conhecimento, também de informação, que nos leva a sondarmos os espaços mais profundos da nossa alma, do nosso mundo em que nos encontramos, daqueles que nos rodeiam, para percebermos qual é o motivo por que estamos aqui, para onde é que caminhamos e que sentido tem todo o esforço a que nos sujeitamos para que consigamos prosseguir na nossa vida. Diz-nos o Espiritismo que nós vivemos num mundo ainda complicado. Um mundo, Terra, que está dentro da categoria dos mundos como um mundo de expiação e provas. Um mundo em que ainda temos que passar por bastantes dificuldades para atingirmos os objetivos a que nos propusemos no dia a dia. Assim sendo, está implícito mundos mais felizes do que a Terra e mundos ainda mais atrasados do que a Terra. Dizemos que a Terra, portanto, é um mundo em que estamos a aprender ainda através de tribulações várias. Porém, aprendemos também no Espiritismo que já tivemos muitas vidas, que em cada vida passamos por experiências diferentes e que as experiências por que passamos não se perdem, antes, pelo contrário, vão fazer parte do nosso arquivo espiritual, catapultando-nos então para existências mais felizes. Também entendemos que em cada existência por que temos passado ao longo da nossa vida como seres espirituais, a que nós chamamos reencarnação, tivemos vários corpos. Já passamos por várias raças, por talvez ambos os sexos, e em cada em cada existência nós deixamos a nossa marca como seres imortais. Por isso somos todos diferentes, porque se cada um em vida anterior viveu existências diferentes, nesta é o reflexo de todas aquelas que deixou para trás e que estão gravadas em si. E ao longo do tempo aparecemos neste mundo, fazemos o nosso percurso espiritual, acabamos por envelhecer e partimos para um mundo diferente, o mundo dos espíritos, deixando na Terra unicamente o nosso corpo físico e nos preparar no além
para nova encarnação. Então, onde é que ficam registadas as experiências porque fomos passando ao longo das diversas vidas? Elas ficam registadas naquilo a que Allan Kardec chamou corpo espiritual ou perispírito. Então, enquanto estamos na vida física, nós somos compostos por corpo físico e corpo espiritual, incluindo o perispírito e o espírito. Digamos que um e o outro, o corpo espiritual e o corpo físico, estão impregnados um no outro. Como costumo dizer, como uma esponja impregna a água. Agora, para entendermos um pouquinho melhor, tanto o nosso corpo físico, aquele que havemos de largar com o fenómeno da morte, até ao nosso corpo espiritual, aquele mais sublime, mais etéreo, que se irá lançar no mundo espiritual, ambos têm o mesmo ponto de partida, a mesma essência, o fluido cósmico universal. Portanto, tanto o corpo físico como o corpo espiritual têm, portanto, a mesma base, a mesma origem. O espírito vai buscar a atmosfera da Terra, a atmosfera espiritual da Terra, digamos assim, a matéria com que compõe o seu corpo espiritual ou perispírito. Matéria eterizada, menos densa. E também a do corpo físico, mas matéria mais palpável, mais densa, capaz de se mostrar aos nossos olhos. O fenómeno da morte, fica na Terra o nosso corpo físico, mantém-se o nosso perispírito. Um e outro não são estanques, nem são uma massa homogénea. Tanto o corpo físico como o corpo espiritual, do corpo físico nós sabemos, eles são cheios de sistemas, de ramificações, enfim. O perispírito exatamente da mesma forma que o corpo físico, mas de uma forma mais abrangente, mais simples, mais eterizada, mais perfeita do que o nosso corpo físico, que ainda é imperfeito. Então, acontece que as experiências por que passamos desde o nascimento até voltarmos novamente para o além, se irão registar no nosso corpo espiritual. E devido às circunstâncias do mundo que nos rodeia, o que é que o espírito leva para o além, registado no seu corpo espiritual, como uma ficha que ali ficou? Levamos as experiências por que passamos e que trazemos à nova vida, refletindo-se como num espelho. Passamos nesta vida e refletimos no nosso corpo espiritual situações de desânimo que irão alterar a estrutura simples, bela, de um corpo espiritual puro. Vão, de algum modo, causar-lhe algum impacto, formar ali alguma deformação. Registamos em vidas espirituais, em vidas passadas e nesta vida, sentimentos de culpa, que mais uma vez irão alterar a estrutura do nosso corpo espiritual. Sentimentos de ciúme, que irão também alterar a estrutura do nosso corpo espiritual. Isto já não digo só em vidas passadas, mas também nesta vida. Ou seja, a pouco e pouco, com os nossos excessos, nós vamos intoxicar o nosso corpo espiritual, tendo como ferramenta primeira a nossa mente e o nosso corpo físico. É isso que estamos a fazer no dia a dia e é por aí que temos que começar a melhorar-nos. Para quê? Para que o nosso corpo espiritual ou perispírito se torne perfeitinho, lindo e se possa projetar exatamente num corpo perfeitinho e lindo.
Bem, como o meu, não é? exatamente. O Lucas é um pouco o reflexo do perispírito que o impregna, como é bom de ver. Perfeito. Oh. Agora já estás a saber como é que está o perispírito, Lucas. Se o corpo for assim, Jesus. Bom. Então, mais a graça. Então, falávamos de... Botou o Nuno, não é? Exatamente, nem menos. Então, respeito pelo palestrante, está ali escrito. Sim, Então, falávamos então do ciúme que irá impregnar o nosso corpo espiritual de mazelas que se irão refletir no corpo físico, e esse é de facto o assunto que nos traz aqui hoje. Também, ainda há outro sentimento que nos irá prejudicar, atrasar na vida. Este aqui, eu escusava de ter posto legenda, toda a gente já percebeu, mas pronto, aqui fica. Tem que ficar ao fundo, porque de facto os outros merecem primeiro plano, este não só, mas que é de facto uma situação encantadora. Também, e que é preguiça, mas sabe bem, ao fim e ao cabo. Então, isto para dizer que temos que evoluir, não é? Ainda outro sentimento que de facto nos irá estragar a perfeição do corpo espiritual, e que é a má língua. Tudo isto nos vai intoxicar e vai fazer de nós gente complicada e ainda longe da perfeição a que todos aspiramos. Então, o que é que de tudo isto se pode inferir? Que ficamos doentes. Porque atingimos, pela nossa maneira de agir, de estar no mundo, o nosso corpo espiritual. E ele vai ficar doente. Não se aguenta com a nossa maneira de agir. Colide com a nossa estrutura física. Ao adoecermos o nosso corpo espiritual, essa doença vai se projetar no corpo físico. Por isso alguém disse, não há doenças, há doentes. Pessoas que, pelas suas ações, acabam por contrair determinadas doenças. Pronto, não estou a falar desta vida, estou a falar ao nível de vidas passadas. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que me irrito por tudo e por nada, e de facto é verdade, o que é que vai acontecer? De um dia para o outro eu acuso um problema cardíaco. Só para dar um exemplo, quer dizer, a ansiedade com que eu vivo constantemente, ainda há bocado uma amiga me dizia, se eu passasse por essa situação, dava-me uma coisa má. Subia-me logo a tensão, não foi o meu caso, reagi bem. De qualquer forma, só para dizermos isto, uma situação da vida real pode atingir a nossa estrutura física e manifestar-se. Se eu fumei desalmadamente, muito provavelmente irei contrair ou não uma doença pulmonar. Isto só para dar assim um exemplo, aqui poderia haver vários enfoques. Mas só para percebermos que quando nós formos saudáveis perispiritualmente, quando o nosso perispírito estiver perfeitinho, o nosso corpo físico também o estará. Então a cura está, digamos que, nas nossas mãos. Na maneira de pensar e de agir. Pode não ser já a cura nesta vida, se-lo há em próximas vidas, que já nos vamos inteirando do modo como funciona a ligação entre corpo espiritual ou corpo físico. E há situações em que a medicina terrena acaba por nos deixar sem saída. Pronto. No que diz respeito ao corpo físico, ele não responde mais à medicação terrena. Por isso, largamos um pouco os grilhões que nos ligam à terra e à vida física, olhamos o universo de uma forma diferente, e isto só nos acontece quando passamos por situações diversas, acutilantes, em que nos fazem pensar duas vezes no motivo por que estamos aqui, e lembramo-nos
dos guias espirituais que nos falaram enquanto éramos crianças e já adultos, e que com o corre-corre da vida quase nos esquecemos de que existem e pedimos-lhe ajuda. Então, muitas vezes lembramos-nos da infância que tivemos, daqueles nossos amigos de verdade que se cruzaram connosco nesta vida, que já partiram para o mundo espiritual, mas como nossos orientadores, como nossos guias, na medida do possível, espíritos amigos, como Allan Kardec nos dizem, nos sugerem que pode haver outras situações que nos possam ajudar a enfrentar as dificuldades da vida. E é assim que chegamos ao Centro Espírita. O Centro Espírita é, portanto, um lugar onde o ser humano recorre muitas vezes em situações de desespero espiritual ou físico, no sentido de encontrar outro caminho, outro rumo para a sua existência. E o que é que aparece, o que é que nos ensinam no Centro Espírita? Que no universo imenso reina a lei do amor. E que quando a humanidade, e mesmo aqueles que vivem noutras dimensões, noutros mundos, se regerem pela lei do amor em todas as situações da vida, as doenças vão deixar de existir. Em mundos mais felizes do que a Terra, não há doenças. As pessoas levam uma vida tranquila. É claro que os corpos físicos ir-se-ão deteriorando pelas próprias faculdades da matéria de que são compostos, mas a vida é serena e sem tribulações várias. Ainda no Centro Espírita, nós encontramos resposta para as dores da alma, aquelas que sentimos no mais profundo do nosso ser, que não se refletem em radiografias nem exames, mas que nos marcam profundamente e fazem de nós, por vezes, pessoas amargas, tristes, incompreendidas ou mais sensíveis. E é interessante que quando nós nos encontramos mais sensíveis por situações que nos marcaram, que estamos mais aptos a receber tudo aquilo que os bons espíritos nos querem trazer, nos querem mostrar para a nossa melhoria espiritual. Porquê? Porque nessa altura, quando a dor física nos atinge, a espiritual, de uma forma mais profunda, o nosso corpo físico está menos denso, mais propício a que os bons fluidos que se encontram ao nosso redor nos impregnem até ao mais profundo do nosso corpo espiritual. As pessoas tornam-se mais acessíveis, mais doces, quando o mal verdadeiro as atinge. Por isso a vida é importante até ao final da vida. Tudo aquilo por que nós passamos tem um projeto. E até ao último momento, a vivência do ser espiritual é básica, é importante. Então, o que é que encontramos no Centro Espírita? Para além daquilo que o Espiritismo nos ensina, que somos como seres imortais, do valor que nós temos como gente que habita este planeta. No Centro Espírita nós encontramos a fluidoterapia. O que é a fluidoterapia? É uma terapia, portanto, um tratamento que tem como base a transmissão de fluidos espirituais através do nosso corpo físico. Porque há uma camada de fluido, como eu já disse, sempre fluido cósmico universal nas suas mais variantes nuances. Entre o corpo espiritual menos denso e o corpo físico, há uma camada mais homogénea, mas que é penetrável aos fluidos que os bons espíritos nos transmitem através da terapia do passe. E é isso que vamos analisar agora. Aqui no centro, nós temos então, dentro da fluidoterapia, a terapia da água fluidificada.
Água fluidificada. A água sendo o líquido que mais simples que existe, a substância que existe na natureza, ela é também por si só mais fácil de impregnar de fluidos espirituais, porque ela é quase pura, é o que há de mais eterizado ao nível da matéria. Então, no centro espírita, os bons espíritos lançam sobre a água que nós trazemos para o centro para fluidificar os fluidos que querem transmitir às pessoas que trouxeram as suas garrafas de água para, durante a semana, a tomarem como um remédio. Depois, também aqui no centro espírita, nós encontramos o passe. O passe é a imposição das mãos do passista, ou médium passista, como se diz, sobre a nossa cabeça, e através das mãos do médium passista, nós recebemos energias que irão então irrigar o nosso corpo físico e, consequentemente, as primeiras camadas do nosso corpo espiritual, chegando ao nosso espírito. Agora, sendo assim, durante o passe, nós precisamos de nos concentrar em nós. Não faz sentido nós estarmos no passe com a convicção de que iremos receber energias que nos vão melhorar por dentro, que nos vão fortalecer o nosso corpo espiritual e trazermos uma fotografia de outra pessoa na mão. Porque aí vamos dispersar-nos em vez de nos concentrarmos, de modo a tornar-nos corpos físicos ligeirinhos, simples, receptivos, de modo a que os bons espíritos possam fazer o seu trabalho de nos transmitirem fluidos espirituais. Mas isso também nos dizem no hospital: olha, veja lá, se está quieto e sossegado, só isto não resulta. Portanto, já nos estão a dizer: bem, acalme-se, isto vai resultar. Portanto, não esteja ansioso. Já a ansiedade já reflete espírito. Calma aí. Vamos estar tranquilos para que as coisas se resolvam. Eu lembro-me quando tive um dos meus filhos que um dos médicos dizia: isto é interessante, há pessoas que gritam, esta senhora chora. Se calhar não é como eu nunca digo, ai, chorava só. Porque tem a ver com o espírito, certamente. Bom, isto é uma à parte. Só para dizermos que temos que nos concentrar em nós, no que aqui vimos fazer e na ajuda que os bons espíritos nos darão. Não nos outros. Depois, quando estivermos aqui na palestra ou vamos ao atendimento, então pedir a Deus que ajude também aqueles que estão na nossa esfera de ação, para que eles possam receber de alguma forma e absorver os fluidos benéficos que rodeiam o planeta. Dentro desta temática, nada mais acontece no centro espírita que não tenha acontecido com Jesus. Jesus tocava nos doentes, transmitia-lhe energia e curava-os. Agora, não vamos pensar que a partir do momento em que eu venho ao centro espírita me vou curar, atenção, porque, e aproveito aqui a figura de Jesus, nem Jesus curou toda a gente. Há situações que estão dentro do nosso panorama de vida, e já vamos falar mais à frente, e que de facto a cura física não seria, digamos que, a melhor estratégia para avançarmos com a nossa evolução. E mais, temos aqui o passe a ser aplicado pelo nosso amigo, companheiro de divulgação de doutrina, Divaldo Pereira Franco. Como veem, exatamente aquilo que se passa no centro espírita e que Divaldo aplica aqui numa pessoa que precisava do passe. Ele é de facto uma pessoa que tem com o passe uma fé extraordinária. Agora, para que o passe resulte, para que a cura resulte, é uma questão de fé, de aceitação, de confiança, porque o melhor será sempre aquilo que os bons espíritos entenderem e não nós.
Vejamos ainda o que nos diz acerca do passe Viana de Carvalho e dos médiuns passistas. E toda a cura, aquilo que vamos falar daqui para a frente, se baseia num passe, nas suas mais diversas variantes. O passe é sempre a técnica usada no espiritismo para curar. Sempre. Terá depois algumas nuances, evidentemente, porque há médiuns, como refere o livro dos médiuns, com as mais diversas faculdades próprias. Vejamos o que diz, mas a base é sempre a mesma, é o passe, é a transmissão de energia. Vejamos, diz Viana de Carvalho, através do médium de Divaldo Pereira Franco, na obra Médiuns e Mediunidades, creio. Essa mediunidade curadora, de que tanto se utilizou o mestre, a fim de atender à massa da qual se compadecia, está ao alcance de todos aqueles que, treinando a aplicação dos passes, desenvolverão as possibilidades bioenergéticas para o saudável intercâmbio de forças entre os homens, favorecendo os sofredores com a esperança, a saúde e a paz. Aqui está, médiuns e mediunidade. Agora, não deixaríamos de falar aqui, uma vez que falámos até aqui que as curas se dão através do corpo espiritual, não deixaríamos de falar de situações que foram sendo vividas ao longo do tempo do espiritismo também, em que médiuns especiais e Allan Kardec refere esse assunto também na obra A Gênese, quando diz que de facto há pessoas que têm uma faculdade, um dom especial de curar até pelo toque ou pelo olhar. Tem de facto uma mediunidade muito saliente, muito ostensiva e tem ao longo do tempo disponibilizado essa mediunidade a favor dos que sofrem. E de referir, não ficaria de facto completa este trabalho se não falássemos do caso Arigó. José Arigó, que viveu no século passado em Congonhas do Campo, Brasil, fazia cirurgias diretamente no corpo físico com facas, tesouras, aquilo que calhava. Sem anestesia, sem asepsia, cortava à torta e à direito e não era ele, evidentemente, era um médico já desencarnado, através das mãos do médium José Arigó, e era de tal forma ostensivo o fenómeno que, por exemplo, se havia hemorragia, a uma ordem do médium, a hemorragia parava. Por vezes o sangue corria em sentido contrário à lei da gravidade. Arigó chegava a deixar a tesoura ou a faca pendurada nos olhos do doente. A altura em que, de algum modo, é quase anedótico, mas ficou marcado a existência dele. Ele é procurado por milhares de pessoas e também de investigadores, inclusivamente uma equipa americana que já vamos mostrar aqui. E há um cientista americano que lhe pede se ele lhe faz uma avaliação, uma análise a um dos olhos sem anestesia. Acabou por Arigó notar que ele tinha aqui um linfoma no cotovelo e propõe-lhe a cirurgia. E ele disse-lhe, aceitou, não é? E diz José Arigó: alguém aí tem um bom canivete brasileiro para usar neste cientista americano? Ora bem, tornou-se anedótico e de facto recebeu um canivete de alguém que estava por ali para o observar. Temos aqui a imagem dos dois cientistas, este senhor Henri Poirier, que
ainda está neste mundo e que é um renomado cientista norte-americano ligado às pesquisas espaciais. Esta cirurgia foi feita em 1963 sem anestesia, como disse, como eram as cirurgias de José Arigó. Ainda de referir que, no que diz respeito às cirurgias com instrumentos cortantes, por vezes há doenças, como eu disse, que são doenças drenantes de energias que nós temos no nosso corpo espiritual e que, através da dor, do problema que elas nos transmitem, não é? Podem ser de grande adiantamento para a nossa evolução espiritual. Algo que deixámos para trás, que precisávamos de drenar para a vida física e que se está a manifestar através daquela doença. Aqui de referir que Francisco Cândido Xavier viveu no mesmo tempo em que José Arigó. Ele tinha, como já temos falado aqui, uma doença na vista e o José Arigó propôs fazer-lhe uma cirurgia à vista. E ele disse que não, porque isto são energias que eu preciso drenar, deixa estar. Com isto eu já me vou orientando. Se eu vou curar esta, aparece outra e depois ainda é pior porque eu não a conheço. Então, deixa estar e não quis de facto e viveu até ao fim da vida, ia fazer os seus tratamentos e quando vinha para casa continuava o trabalho. Bom, isto só para dizer que é relativo aceitar ou não uma cirurgia com instrumentos cortantes. Ainda de referir também, e estas na atualidade, as cirurgias também com objetos de corte, ou não, aqui já há as duas versões, em Abadiânia com o médium João de Deus. Então, daqui entendemos que há 1001 formas que os espíritos encontram para nos ajudar. José Arigó era espírita, João de Deus não tem... presumo que seja católico, mas para ele a religião passa à parte. José Arigó não, ele operava no centro espírita. Bem, essa é a diferença. Agora, nós temos estado a falar de doenças, de curas, enfim, mas os doentes têm estado calados. Ainda não disseram nada. Só temos estado a falar do meio ambiente e das doenças. Será talvez importante que nós possamos ouvir alguém que está do lado da barricada e que passou por uma cirurgia deste tipo, que se veio a refletir no resto da sua existência e que é das coisas mais belas que nós encontramos dentro da literatura, dos vídeos, enfim, espíritas. Mas antes vamos ver a análise que Joana de Ângeles, a monja da biblioteca, faz às curas espirituais com cortes. Porque é que isso acontece? Se as curas são feitas no perispírito, não haverá necessidade de haver aquele espetáculo de sangue, enfim. Joana dá a seguinte explicação. As cirurgias espirituais ou mediúnicas não têm necessidade de ser realizadas no corpo somático, portanto, no corpo físico. Muitas vezes, através de comportamentos agressivos e chocantes, violentando os dispositivos da técnica da higiene, da precaução às infecções. Assim sucedem para chamar a atenção dos céticos face à violação dos cânones estabelecidos e vigentes nas academias de medicina. Portanto, Joana de Ângeles diz aqui que não é preciso e explica-nos porque é que elas acontecem. Chamar a atenção dos médicos para que existe mais alguma coisa para além daquilo que eles estudam nas suas academias. Já vai andando, graças a Deus. Diz mais Joana de Ângeles: hemostase, insensibilidade, asepsia, refazimento dos tecidos cirurgiados decorrem, portanto, da ação fluídica dos espíritos cirurgiões sobre o perispírito do paciente,
que absorvem essas saudáveis energias, impregnando a estrutura molecular das células e imprimindo-lhes novo comportamento. Portanto, não será necessário os cortes, como vemos aqui, uma vez que é através do corpo espiritual que a modificação energética se dá. Ademais, pretendem esses amigos generosos do mundo espiritual facilitar filmagens, o que aconteceu, como vemos, e gravações outras, como fotografias, o tato dos assistentes, de maneira a demonstrar a intervenção que os chamados mortos conseguem no comportamento dos chamados vivos. A gravidade desse cometimento, repara Joana, torna-se mais grandiosa quando os seus médiuns, compreendendo a alta magnitude do ministério, e aqui funciona a lei do amor e ela chama a atenção, se dedicam em regime de gratuitidade, jamais esquecendo as dadivosas messes da caridade que dimana do Pai Criador, vitalizada pelo amor universal. Então, aqui nos explica Joana de Ângeles que, para além dos riscos de infecções e tudo isso, não há necessidade, mas o objetivo é válido, é demonstrar que no mundo espiritual, os cirurgiões espirituais, que enquanto estiveram na Terra, se dedicaram nessa área, também o fazem do lado de lá da vida. E agora, iremos então analisar o testemunho de alguém que foi alvo de uma coisa destas, mas em grande. Temos aqui Divaldo Franco, ao meio, com 27 anos de idade, Francisco Cândido Xavier e aqui Nilson de Sousa Pereira, grande amigo e companheiro de jornada de Divaldo Franco, já desencarnado, o tio Nilson, como se lhe chamava. Depois, ainda como ator desta história, Sheila, uma enfermeira alemã, espírito. E ainda uma flor que de algum modo se torna a heroína material desta história, o Edelweiss, que se dá nas montanhas da Suíça. Isto aqui é o Edelweiss? Como? Isto aqui é o Edelweiss? Isto aqui é o Edelweiss. Isto aqui eram roxas? Não. Aqui está. O Edelweiss, talvez não se veja muito bem, mas e Divaldo Franco vai referir isso agora, as pétalas parecem neve, são aveludadas, de um aveludado profundo. São realmente muito lindas, são as chamadas violetas dos Alpes suíços. E agora vamos então ver o testemunho de Divaldo Franco, que tendo sido diagnosticado um cancro na garganta, passa por uma situação fantástica com que iremos terminar aqui a nossa apresentação. Estava afônico, o pescoço inchado, dores insuportáveis, como agulhadas. Fui à noite com os amigos, Arnaldo Rocha, que desencarnou há pouco, José Martins Peralva, Carlos Cavalcante e etc. E quando chegamos a Pedro Leopoldo, a multidão de sempre, não tão grande como nos últimos tempos, mas muitas pessoas, e a bondade incomparável de Chico Xavier. Chegou o momento de nos sentarmos à mesa para ele psicografar, enquanto se ficava proferindo palestras em um tema que ele sorteava do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Logo de início ele disse: Divaldo, meu filho, eu vou lhe pedir para falar o máximo possível. Eu disse: mas eu não posso, eu estou afônico, eu estou muito rouco. Faça um esforço, meu filho. Chico pediu, e então na hora eu fiz um esforço, as lágrimas corriam, e eu firme. Por 2 horas eu falei. Aliás, eu não sou de falar muito. Mais tarde, quando a reunião ia longe, veio um bilhetinho, o doutor Bezerra pedindo que eu falasse até o encerramento da reunião. E eu continuei. Ao terminarmos, mais ou menos 2 da manhã, depois de ler as mensagens, fomos à casa do seu irmão André Luiz para um cafezinho com broa de milho. Íamos pela rua e as dores, eu dizia: Chico, estou tão preocupado com isso. Não tem nada não, meu filho. Confiança em Deus. Chegamos à casa do José
E antes do café, Chico disse: vamos orar para aplicar um passe no Divaldo. Fiquei jubiloso, era o que eu queria, mas não pedi. Então entramos num quarto que tinha uma cômoda, uma janela e 6 cadeiras. Chico Xavier pegou uma cadeira, colocou ao lado da cômoda, mandou que eu me sentasse à porta de entrada. Seu irmão André pegou um cobertor, cobriu a janela para que nenhuma fresta permitisse a entrada da luz, mas até aí eu não tive nenhum espanto. Então Chico pediu para apagar a luz, eu apaguei, e ele disse: ore, meu filho. Eu digo: ele quer me matar, porque não é possível. Mas aí eu orei, fechei os olhos, orei. Houve um silêncio, e eu de olhos fechados naquele escuro de breu, subitamente ouvi uma voz feminina: Divaldas, abre boca. Eu então achei estranho abrir a boca automaticamente, mas não tinha nenhuma mulher aqui dentro. Então ela disse: abre olhos. Quando eu abri, estava diante de uma jovem de 16 anos, vestida de enfermeira da Segunda Guerra Mundial, mas longa a bata, loura, os olhos azuis, sorrindo. Eu fiquei pasmado, e ela disse: eu sou Sheila Divaldas. Eu digo: Sheila, eu venho cauterizar a sua garganta. E então ela apresentou algo, como esta caneta. Aqui na ponta havia uma luz. Naquela época não existia, hoje sim. Ela disse: eu vou colocar um pouco de rádio na sua garganta, vai doer um pouco. Eu já imaginei um pouco, na palavra dos Espíritos, era uma morte 3 vezes. E como o homem não nasceu para ter dor, a mulher sim. Eu tenho um amigo que diz: Divaldo, Deus é muito sábio. Se fosse o homem quem fosse parir, a humanidade acabava depois do primeiro parto, porque nunca mais ele teria outro. Quando ela disse: vai doer, eu perguntei: muito? Ela disse: muito, mas vai ficar bom. Abra bem a boca. Eu abri e ela introduziu. Aquilo era mais ou menos moldável, porque se acomodou à minha língua, e ela deve ter mexido numa extremidade. Eu vi um som de tss, e dei um grito, aquela pontada de fogo, mas eu dei um berro na madrugada. Ela tirou, sorriu e disse: vou botar outra vez. Eu disse: não, vou, abre a boca. E novamente, quando ela tirou, ela perguntou: e como está? Eu disse: está bem. Havia passado toda a afecção, a inflamação, a rouquidão. Eu digo: não é possível, Sheila. Quando eu sair daqui, eu vou achar que eu tive uma alucinação, porque eu sou muito lógico, sou espírita, mas não sou um crente nas loucuras que andam por aí, porque o espírita tem bom senso, passa pelo crivo da razão. Eu disse: quando eu sair daqui, eu vou ter certeza que foi uma alucinação, porque não é possível. Eu quero que você me dê algo para eu levar, para toda vez que me vier a ideia que eu tive um sonho, uma coisa. Aliás, está o fato. Ela disse: rasgue um pedaço da minha capa. Então rompi um quadrângulo que tenho até hoje. E então eu disse: mas Sheila, o que é que você gostaria? Eu tinha uma amiga suíça no Rio de Janeiro que me falava muito do Edelweiss. Eu não conhecia o Edelweiss. Só mais tarde, com o filme A Noviça Rebelde e com as minhas viagens à Áustria, à Suíça, é que eu vim conhecer o Edelweiss. Mas isso, digamos, 20 e tantos anos depois. Eu disse: eu tenho uma amiga que fala muito do Edelweiss. Já que você é alemã, você conhece o Edelweiss? Ela levantou a mão e começou a chover sobre as minhas pernas uma flor veludosa na tonalidade de um branco, nessa tonalidade. Então eu tirei o lenço, coloquei, e como eu era colecionador de violeta dos Alpes,
Zé Del Vaz, caíam violetas, eu pegava, estavam úmidas. Ela perguntou: basta? Eu disse: basta, Sheila. Ela foi a todos, terminou a reunião. Até hoje, nunca mais. Eu tive uma rouquidão. Eu faço seminário de dia inteiro e uma conferência à noite. Naturalmente a voz foi cansada, desgastada, mas jamais afonia. Então eu guardei para sempre. E ela me disse ao despedir-se: toda vez que você se sentir cansado do excesso de falar divulgando a mensagem de Jesus, pense nele e em seu nome eu irei em seu socorro. Então é um fato mediúnico extraordinário. Eu tenho ainda hoje as flores secas no meu lenço manchado. Um amigo, Joaquim Alves, deu-me uma caixa de jacarandá trabalhada em prata para guardar esse tesouro, e está guardado em nosso Museu de Espiritismo na Mansão do Caminho.